estava fazendo miséria. Isso tudo, irmão, são vidas restauradas, são famílias transformadas, salvação, cura, milagres. Deus está operando, Deus está fazendo e está alcançando aqueles que se põem à disposição de ouvir e de ser alcançados. Amém? Então pega a tua Bíblia agora, fica de pé, abre no livro de Tiago. Só uma palavra que Deus colocou no meu coração para a gente falar aqui, depois também lá na nossa célula. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Tiago capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga: estou armado. Isso. Quem não trouxe a Bíblia, Deus te abençoe. Se está no celular aí, né? Tem a Bíblia no celular. Quem tem a Bíblia no celular, diga: estou com sabre de luz. Aê. O Henrique, quando era criança, ele falou para mim: ô pai, se a Bíblia é a palavra, se a Bíblia é a espada, então o celular, quando está no celular, ela é um sabre de luz, né pai? Talvez seja, filho. Vale. Está tudo certo. Vamos ler? Diz assim, aqui na minha Bíblia tem um título, ele diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho mais obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Amém? Feche teus olhos, Pai. Fala conosco agora, meu Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. É assim que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém? Se assente. Se assente, fique atento. Preste bem atenção. Porque esse dueto, fé e obras, ele é constantemente alvo de debate. Porque a Bíblia aparentemente, parece que Paulo e Tiago divergem em algum momento. Quando a Bíblia fala que a fé aqui, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas também um outro texto diz que a salvação vem pela fé, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Parece que um autor fala de uma coisa e o outro autor fala de outra coisa. Mas se nós nos aplicarmos a compreender, se nós nos aplicarmos a entender a palavra de Deus e atender e estudá-la com mais profundidade, a gente percebe que fé e obras, na verdade, é um dueto, que um quase que necessita do outro, um precisa do outro. Eles não, fé e obras não andam divergentes, não andam separadas. Fé e obras não existem
no quesito salvação, sem que elas estejam juntas, uma completando a outra. Porque segundo o que a Bíblia diz, e aqui Tiago mais uma vez ele fala, a fé vem pelo ouvir, sim, ouvir a palavra de Deus, e ela entra no nosso coração. Mas a partir do momento que a fé ela entra no nosso coração, é impossível para alguém que foi tocado por Deus, alguém que foi tocado no seu coração, a fé nasça, que ele não consiga produzir obras, as obras que Deus nos deu a andar por elas. A Bíblia diz também que Deus ele criou as obras para que nós andássemos por elas. Então existe uma dependência entre ambos para que possam validar-se mutuamente. A fé e as obras, como o autor disse aqui, não há fé se não houver obras, pois as obras são os frutos da fé. Não pode haver, não existe um meio de uma árvore saudável, uma laranjeira saudável, quando crescer, não produzir laranja. É impossível, né, para o parreiral de uva. Nós estávamos falando agora ali, o pastor Arlindo já está lá com um pezinho de, como é que chama? Como é que é o nome da uva? Mas é o nome da árvore da uva, como é que chama? É parreira, né? A parreira. É impossível uma parreira saudável não produzir. Plantou há pouco tempo, ela já cresceu, já está bonitinha, fruto. Aliás, você sabe que ela é saudável. A gente sabe que está bem, que está tudo bem pelos frutos. Produziu, é saudável. Produziu, está bem, produziu, e ela produz o fruto da qual ela é na sua essência. Assim também as obras, elas são o selo da fé. O Tiago ele fala aqui para pessoas que dizem, não, mas eu tenho fé, eu creio em Deus. Olha aqui, gente, esse é um engano que muita gente comete, porque ele pensa que a fé de fato ela é algo abstrato. Eu sempre brinco aqui, né? Eu digo, peço para a pessoa do teu lado mostrar a fé. Quem tem fé? Se eu perguntar aqui, todos nós temos. Todos nós temos. Até o que não acredita, ele diz que tem. Tem fé? Eu tenho fé. Mostra a fé, não tem como, porque a fé é abstrata. Mas Deus fala, Tiago fala de uma fé visível, uma fé de atitude, uma fé de ação, a fé verdadeira, quando nós cremos de verdade em Deus, quando nós compreendemos a palavra de Deus, quando nós compreendemos e somos tocados por Deus e o Espírito Santo está em nós, então ele nos impulsiona a agir segundo os princípios e valores da palavra de Deus. É a transformação verdadeira no nosso coração que é revelado através das obras. Sabe quando é que alguém conhece ou reconhece um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quando ele vê as obras, quando ele vê as atitudes diferentes, quando ele vê que a pessoa se posiciona diferente, fala diferente, age diferente. Quando ela percebe, são as obras que testificam a fé. São as obras que revelam a fé, embora a salvação não vem das obras. Não vem das obras, a Bíblia diz para que ninguém se glorie, porque é possível ter obras sem fé. É possível ter obras, às vezes, com intenções deturpadas. É possível que o pregador, ele se dedique a entender e aprender e pregar bem, porque ele tem desejo de ser reconhecido como um bom pregador. Isso não é um testemunho de fé, é apenas o desejo, a vaidade de um homem, que o estimula a produzir obras. Há pessoas que acreditam em religiões que dizem que se a pessoa fazer boas ações, se der o alimento, nós temos uma tendência a fazer coisas que pensamos ser boas, para que possamos ter a satisfação pessoal. Muita gente só faz obras porque ele quer satisfação pessoal, o alívio na consciência de que eu estou fazendo bem é prazeroso. Fazer o bem é prazeroso, fazer aquilo que é bom é prazeroso. Nós temos alegria no nosso coração, mas isso não significa que isso advém, que a raiz é a fé. Não é pela fé, é apenas por um desejo de estar bem, é um desejo de sentir-se bem, é o desejo de dever cumprido. Como quando nós viemos às vezes à igreja, nós viemos ao culto para podermos cumprir com a nossa obrigação, e vamos para casa às vezes felizes,
Vamos para casa satisfeitos, com o sentimento de dever cumprido, porque não era nada mais do que apenas o dever. Cumpri o dever, estou satisfeito, estou alegre, estou feliz, porque agora Deus tem que me abençoar. Já paguei, já fiz o meu sacrifício, embora Deus aceite os nossos sacrifícios, alguns deles. Mas a Bíblia fala de obras que são reveladas, ou que são construídas pela fé. A fé sem obras é morta. Paulo está dizendo: a salvação não vem apenas das obras, mas da fé, que produz muitas obras. A fé produz muitas obras. É possível ter fé em Deus e não amar o próximo. É impossível de fato a fé, quando eu creio, a fé que está no meu coração, quando Cristo me alcançou. É impossível a fé brotar no meu coração e eu não desejar que outras pessoas conheçam Jesus como eu conheço. Eu não desejar que Ele alcance outras pessoas como fui alcançado. É impossível a fé viva, a fé entrar no meu coração e não me tirar da paradeira do momento e me levar a uma vida de atitudes ao reino de Deus. Você olhar no livro de Gênesis, lá no início, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E no versículo 2 a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus nunca está parado, Deus nunca está fazendo nada, Deus nunca está sem ter um plano, um planejamento. O reino de Deus é feito por movimento. O reino de Deus é feito por ações, por atitudes, não apenas por palavras, por falácias que não provocam nada, que não produzem nada. Não adianta a gente falar se os nossos frutos não aparecem, se os nossos frutos não são visíveis. Por isso que Tiago diz assim: você tem fé, os demônios também têm. Mas eu acredito em Deus. Os demônios também, eles acreditam e tremem. E não acreditam porque ouviram falar, acreditam porque viram a Deus, andavam com Deus, estavam em Deus. Mas eu conheço a Bíblia, os demônios também conhecem. Conhecer a Bíblia, acreditar em Deus, não muda nada. O que revela a fé verdadeira são as obras produzidas através da fé. Aquilo que fazemos, o posicionamento que temos, a maneira que andamos, como nos comportamos, como reagimos a algumas coisas, são algumas das obras que mostram a nossa fé. Deus nos chamou para a fé, mas para a fé que coopera, a fé que se move, a fé que se vê, a fé visível. Se eu sou um homem de fé, se eu sou uma mulher de fé, se eu tenho Deus no meu coração de verdade, se o Espírito de Deus se move em mim, então eu também me movo de acordo com as obras produzidas através do Espírito Santo no meu coração. E é disso que Tiago fala, as obras que vêm da fé. Por isso que ele diz que a fé sem obras é morta, e o que é morto não existe. O que é morto não é, o que é morto não resolve. Não existe fé. Ele está dizendo não tem fé. Se não tem obras, não tem fé. Se não tem mudança de vida, não tem fé. Se não tem obediência, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, não tem fé. A fé sem obras é morta. A fé é de cadeira, a fé é de sofá. A fé, essa não é fé. A fé que nasce no nosso coração quando Deus nos alcança, ela nos impulsiona às obras. Ela nos impulsiona a agir, nos impulsiona a mudar, nos impulsiona, nos dá força para ir, para enfrentar, para resistir, para suportar. Porque a fé está no meu coração. Eu creio num Deus vivo, que tudo pode, que não me deixa, que vence o gigante, que me dá vitória, que me sustenta. A fé no meu coração me fortalece e me alimenta, e nada pode me parar, e nada pode frear. Não tem frustração, não tem desacordo, não tem nada que me tire da linha, do caminho que Deus me deu a traçar, porque eu tenho uma fé viva, operante no meu coração. É a fé que se revela nas obras. Se tem fé, tem obras. Pode haver obras e não haver fé, mas se tem fé,
com certeza haverá obras. Haverá no coração impulsionado, no coração apaixonado. Eu quero falar sobre algumas obras que revelam a fé. Algumas obras que revelam, que mostram a fé. E a primeira delas é o cuidado. O cuidado que revela o amor. Olha aqui. O cuidado com as coisas de Deus. O cuidado com os filhos de Deus. O cuidado com a obra de Deus. O cuidado com aquilo que Deus nos deu para fazer. O zelo por aquilo que Ele nos deu nas mãos para fazer. O chamado, o cuidado com o chamado. Zelar o chamado, porque Deus me deu algo para fazer. O cuidado revela que é o amor no meu coração, porque ninguém ama e despreza o alvo do seu amor. O homem nunca desprezará a mulher que ele ama. A mulher nunca desprezará o homem se ela ama. Uma mãe, um pai nunca desprezará os filhos a quem ama. Nós não desprezamos aquilo que amamos, muito pelo contrário, quando amamos, isso que amamos é alvo de um maior cuidado, é alvo de uma maior entrega. O cuidado que revela o amor, o discipulado que é fruto de amor. Discipulado é só amor. Discipulado é o amor saindo pelos poros, o cuidado, o desejo de ver alguém crescer, o desejo de ver ele prosperar, o desejo de auxiliar para que as pessoas conheçam mais a Deus, conheçam mais a Jesus, de ajudar, de orientar, de transmitir a fé que está no meu coração, de mostrar que Jesus mudou a minha vida e pode mudar a tua também, de instruir, de ensinar. Isso é fé. É fruto da fé que está viva e operante no meu coração. Quando eu não me importo com o sucesso ou a desgraça do outro. Aliás, quando o sucesso do outro me fere. Quando o sucesso do outro me entristece. Quando o sucesso do outro é uma desgraça para mim. Com certeza não é a fé viva, a fé que vem de Deus não é. Porque a Bíblia nos ensina a nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Aliás, chorar com os que choram é mais fácil, irmão. Porque quando os outros estão na desgraça, a gente gosta de demonstrar compaixão. A gente gosta de demonstrar que a gente, né, tadinho, está lá tão desgraçadinho lá embaixo. Eu vou te dar compaixão, que eu sou bom. Existe um certo prazer em fazer isso. É o correto. Mas às vezes o difícil demais é se alegrar com aquele que se alegra. Um cara prospera, compra um carro novo. Irmão, chega na igreja com um carro novo, a gente já dá uma olhadinha. Já torce o nariz. Porque ele está com um carro novo e eu ainda não. Porque tem uma casa boa, comprou uma casa nova e eu não tenho a minha casa. Porque ele teve um aumento de salário no emprego e eu ainda estou aqui com a chapa quente, cheio de boleto para pagar. Aí é mais difícil se alegrar com aquele que se alegra, porque eu tô na chapa quente. Se alegrar com aquele que alcança um espaço maior, tem um cargo maior, uma situação mais elevada do que a minha, porque nós estávamos aqui no mesmo nível, ele sobe um nível e eu fiquei. Aí se alegrar com aqueles que se alegram é mais difícil. Mas a fé que a Bíblia diz, que Tiago diz, essa é a fé do cuidado que revela o amor. Se alegrar com os que se alegram, irmão, é uma obra que só é dada por aquele que tem fé, aquele que alcançou, que entendeu, que tem Jesus no coração. Não é dado à vaidade. Então o cuidado que revela o amor é uma obra que vem da fé. Cuidado, eu sempre falo, o discipulado é o mais velho cuidando do mais novo, o que sabe um pouquinho mais, cuidando ou às vezes nem isso. Porque já há estudos, a gente já entende que na verdade o discipulado é um cuidando do outro. O discipulador vai discipular um, mas ele aprende também com o seu discípulo. É uma troca de conhecimento, é uma troca de informações, de maneira que os dois ganham, os dois crescem, e estão cuidando um do outro, e a fé está em ação naquele exato momento. A fé está operando. É uma fé operante, é uma fé visível, uma fé que se pode mostrar, porque eu estou abrindo mão de um tempo meu na minha casa, da minha família. Porque quem disse que o tempo com a família
é mais importante do que o tempo na obra de Deus e fazendo as coisas de Deus. Quem foi que disse? Porque na minha Bíblia está escrito que aquele que não deixar pai, mãe, irmão por amor de mim, não é digno de mim. A minha Bíblia, ela está dizendo que maior é as coisas de Deus do que as minhas, e que se eu cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidar das minhas. É claro que eu não estou defendendo o ativismo, nós não vamos para extremos. Um extremo é ruim, mas o outro também é pernicioso. Um extremo faz mal, mas o outro também destrói. E a Bíblia fala de equilíbrio. Se Deus te deu um chamado, irmão, você acha que eu nunca abri mão de momentos na minha casa, com a minha família, para estar aqui na igreja sendo pastor? Você acha que eu nunca abri momentos de viagem, de não poder, de não sair, para estar aqui cumprindo o chamado de Deus na minha vida? Porque a fé viva, ela é operante. A fé viva é de movimento, é de ação, é de atitude em favor do outro. A gente fala aqui, servir a Deus servindo pessoas. Porque Deus não precisa de uma cesta básica. Mas tem pessoas que precisam. Deus não precisa de um abraço. Deus não precisa de um abraço meu. Deus não é carente, Ele é autossuficiente em si mesmo. Mas existem muitas pessoas que, se eu der apenas um abraço, aquele abraço muda a vida dela para sempre. Um abraço, uma palavra, um discipulado, um momento, um dia, um almoço, um café da tarde, um WhatsApp, uma mensagem. É a fé em ação, é a fé operante, o cuidado que revela que de fato tem amor, que de fato fui alcançado por Deus lá na célula, participar da célula, não apenas frequentar, mas participar. Porque a célula não é só a reunião, gente. A célula não é ir lá uma vez por semana na casa, sentar, ouvir, comer lanche e ir embora. Célula é cuidado, é cuidar um do outro. Participar da célula é cuidar um do outro. Se eu estou envolvido no cuidado, se eu estou entrelaçado, emaranhado no cuidado, então a minha fé é operante. Então a minha fé, ela está viva, eu tenho uma fé viva no meu coração. Mas se a vida do outro não me interessa, se eu ainda vou para a célula apenas buscar a minha parte do lanche, porque às vezes chega lá na hora do lanche, meu Deus, é uma disputa, né? É uma loucuragem. Se tem um bolo e uma cereja, a cereja é minha. A disputa pela cereja, né? Coca-Cola. Leva o Dolly e toma Coca-Cola, né? Eu vou lá e levo o Dolly, mas eu vou tomar só Coca-Cola. Porque o bom é para mim. Para os outros eu vou dar o pior. Vou dar o pior para os outros, mas quero o melhor para mim. Que fé é essa? O que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Que eu estou ali numa visão egoísta. Eu quero o manjar de Deus para mim, uma palavra abençoada. Eu quero chorar na presença de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero chapar o coco. Mas o outro ir para o inferno não é problema meu. Se quer ir para o inferno, vá com tripa e tudo. Nem vou com a cara dele mesmo. Nem vou com a cara dela mesmo. A fofoca que entra dentro das células, falando mal do meu irmão, falando mal da liderança, falando mal das pessoas da célula. Que fé é essa? Que destruição é essa? Que veneno é esse? O lugar que é para ser um local de bênção, uma reunião que é para ser um lugar onde Deus está, a unção de Deus está, para efetuar, para produzir perdão, mudança de vida. Que fé é essa? Que fé é essa? Que fé que nós estamos produzindo? Que frutos nós estamos produzindo? Que árvore é essa que os frutos aparecem? A fé sem obras. Então o cuidado que revela o amor. Nós temos nosso retiro ministerial. Eu falo para vocês, irmão, nada é sem a instrução de Deus. Nada é sem que Deus nos dê o que Ele quer fazer. E Deus preparou esse retiro ministerial. E Deus está trabalhando, está agindo, porque Ele quer ampliar a nossa visão, porque Ele tem muito mais a fazer. Mas Ele precisa de homens e mulheres de fé operante. Uma fé operante. Uns aos outros é o tema do nosso retiro. Não é um passeio, irmão.
Se quiser passear, você pega a tua família e vai lá para Foz do Iguaçu, vai para a praia passear. Retiro não é passeio. Retiro é investimento no ministério, no chamado de Deus para mim, para minha casa, a minha família, os meus filhos. É lá que Deus vai tratar com a gente, Deus vai falar no nosso coração, Deus vai alinhar a nossa visão. Retiro não é gasto, é investimento. Porque nós temos um propósito, Deus tem um propósito, que é ampliar a nossa visão ao cuidado, para cuidarmos uns dos outros, um ao outro ajudou, é o tema que está na Bíblia, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isso é uma fé operante, essa é a fé visível, essa é a fé que produz a salvação. Quando eu estou interessado em entregar, em doar a minha vida, olha essa frase que eu vou dizer, estou interessado em doar a minha vida em favor de outro. Me parece que alguém fez isso uma vez, eu não lembro bem quem. Parece que eu já vi isso em algum lugar. Alguém que entregou a sua vida em favor de outro. Parece um tal de Jesus aí, que é o nosso mestre, que fez primeiro e depois nos deixou a missão de seguirmos os seus caminhos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá onde eu fui para a cruz, vem comigo. É o chamado de Jesus para a gente ir para a cruz com Ele. A gente vem no culto de ceia, participa da ceia, a gente quer os benefícios da ressurreição, mas não está disposto a passar pelo Calvário, não está disposto a passar pela cruz. A gente quer o domingo de manhã, mas a sexta-feira deixa para o pastor, a sexta-feira deixa para o líder. Estou fora de cruz, eu quero ressuscitar, eu quero nova vida, eu quero unção, eu quero poder. Andar que nem baiacu por aí, cheio de poder. Estou cheio de poder, não usa para nada, mas vai no discipulado. É ali que a fé é operante, o cuidado que revela o amor. A segunda coisa, a oração que revela a dependência. A Bíblia diz, orai sem cessar. Será que é loucura da palavra de Deus? Será que a Bíblia ficou doida agora? Que negócio é esse de orar sem cessar? Que loucura é essa? A oração, quando nos dedicamos em oração, nós revelamos a dependência da direção e da presença de Deus. Sabe por quê, irmão, que na nossa igreja nós temos um culto de oração? É porque nós entendemos que nós somos dependentes de Deus e da presença de Deus. Sabia que a igreja não precisa de culto de oração, irmão? Precisa. Nós precisamos de oração. Mas a maneira que nós achamos para ter oração é criar um dia específico, para nós nos reunirmos enquanto igreja e orarmos, revelando que dependemos de Deus. Porque quem não ora, irmão, ele está dizendo, Deus, não preciso de você, deixa que eu resolvo sozinho, deixa que eu viva a minha vida sozinho, deixa que eu tome as minhas decisões sozinhos. Orar, para que orar? A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, só não ora quem ainda não entendeu que vivemos em batalhas constantes. Tem gente que ainda não entendeu o que é guerra, que é batalha. Ele não sente a necessidade de orar, porque ele não vê, não está vendo nada, não está sabendo de nada. Só hora que a pancada vem, hora que a bordada vem. Ô pastora Lúcia, vem aqui em casa orar, o inimigo está furioso. Pastora Lúcia, vem orar, dobra o teu joelho lá e ore. Busque a Deus em oração. Que fé é essa? Tem que orar, busque a Deus, orar de verdade, irmão. Não é botar uma música lá e ficar meditando. Não. Nós temos pessoas que estão na igreja a vida toda e não oram. Nós fazemos aqui na terça-feira meia hora de oração, irmão. Meia hora, não consegue orar. 5 minutos e acabou. Não ora mais. A fé que produz as obras. A oração, orai sem cessar. Oração revela a dependência. Quando eu me prostro diante de Deus, é quando eu vou orar e digo, Deus, miserável homem que sou, eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda, me auxilia. Eu entendi que sem o Senhor eu não sou nada.
Eu entendi que se o Senhor não estiver à frente, a minha célula não vai dar certo. Se o Senhor não estiver à frente, essa igreja vai morrer, vai acabar tudo. Por mais que a gente pense, faça curso, e treinamento, se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os trabalhadores. Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. A fé sem obras, tenho fé, tenho fé. Mas cadê a vida de oração? Cadê a vida de entrega, o jejum, a consagração? Vem para o culto de qualquer jeito, culto de ceia de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito, para um Deus eterno e poderoso. A fé, que quando ela está instalada no nosso coração, ela produz muitas obras. E a oração, uma vida de oração, de dedicação a Deus, é o resultado dessa fé que está semeando no nosso coração. Uma outra obra é o sacrifício. O sacrifício que revela a paixão, a entrega, o amor. Sacrificar é entregar algo valoroso. Sacrifício gera sofrimento e perda. Sacrificar a si mesmo em benefício do outro. Coloquei aqui. Sacrifício, irmão. Sacrifício não é gostoso, não. Deus nunca pediu um sacrifíciozinho baratinho. Sacrifício tem custo. Quem sacrifica, um sacrifício é sempre feito com angústia, não é bom não, com perda. Eu abro mão de alguma coisa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Quando eu vou ofertar uma oferta de sacrifício a Deus, eu vou meter a mão e vou vir com a mão cheia. Vai faltar para mim alguma coisa? Provavelmente vai. Vou deixar de comprar ou alguma coisa? Provavelmente vou. Por isso que chama sacrifício. Porque eu vou tirar de mim para oferecer a Deus. Vou tirar um tempo precioso da minha vida e vou oferecer ao irmão que me serve. Vou tirar um dia da minha casa, da minha família, e vou abrir a minha casa para que Deus opere milagres numa célula dentro do meu lar. É sacrifício. Eu sou anfitrião, irmão, eu estou falando e falo com propriedade. É sacrifício, mas é sacrifício ao Senhor. Não é sacrifício para o líder, não é sacrifício para a igreja, não é para o pastor. Na minha casa, muitas pessoas alcançaram Jesus, foram curadas, foram saradas, foram restauradas. A minha casa é um celeiro de oração. A minha casa é um lugar de bênção. As pessoas entram na minha casa, passam pelo portão da minha casa com esperança no coração, porque dentro da minha casa Deus está fazendo milagres. Dentro da minha casa, sacrifício ao Senhor. E olha aqui, irmão, e você sabe da minha vida, eu estou tendo muitas colheitas, porque eu tenho dedicado a minha vida a servir ao Senhor. Deus tem me dado colheitas, porque eu lanço sementes sem medidas. E Deus está me trazendo e enchendo as minhas mãos, porque Deus está na minha vida. Olha aqui, irmão, um sacrifício. Deus pediu para Abraão. O que Deus pediu para Abraão, irmão? Um carro novo, o melhor jumento, pediu o melhor camelo, a tenda nova, um empregado, um servo. Não, a família, o melhor, o único filho, filho da promessa. Era o especial dos especiais. Todo filho é especial, mas aquele menininho era o filho. Eles eram velhos já, era um milagre, fruto de um milagre de Deus. E Deus chama Abraão, aqui a Bíblia diz: Abraão, a sua fé só teve valor quando ele levou o menino lá no monte, botou deitado em cima, pegou o cutelo e ele ia meter o cutelo. Deus viu no coração de Abraão. Ele não sacrificou o menino literalmente, mas no seu coração o sacrifício foi feito. No coração de Abraão, Isaac estava morto. Abraão matou Isaac no seu coração, porque ele, com convicção, ele levou. Deus não permitiu, porque não era interesse de Deus sacrificar Isaac. Olha aqui, não é interesse de Deus sacrificar minha família. Não é interesse de Deus sacrificar tua família, sacrificar teus filhos, sacrificar a esposa, mas às vezes Ele nos prova para saber onde está o nosso coração de verdade.
Deus nos pede sacrifícios para saber qual é a nossa fé, qual o tamanho, que fé a gente tem, porque a gente diz que tem fé, mas na hora da atitude, não, ainda usa a Bíblia ainda, né? Às vezes a gente é que nem o diabo, quando estava lá no deserto, com Jesus, usou a Bíblia para tentar Jesus, usava a Bíblia ainda, mas está escrito, mas não é desse entendimento, está escrito, mas você está lendo fora de contexto. Então, sacrifício que revela a paixão, outra, obediência que revela a lealdade. Davi entendeu, ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência, obedecer é um ato de auto-privar-se de vontades próprias para permanecer vivendo a vontade de Deus. Obediência é um sacrifício, irmão, sabia? Obediência é sacrifício. Porque a gente só tem que obedecer quando a gente não concorda. Quando a gente não concorda, aí entra a obediência. Porque quando a gente concorda, quando é algo que a gente quer, não precisa obedecer, eu quero mesmo, vou fazer. Deus te revela num sonho, amanhã, domingo, depois do culto: meu filho amado, em quem me compraz, eis que te digo, depois do culto, vai lá na pizzaria, compra a melhor pizza, uma Coca-Cola bem gelada e coma com a tua família. Você vai obedecer ou não vai, irmão? Mas, homem do céu, não precisa nem bandar, não precisa nem ter pedido. Vai alegre, felizão. Precisa obedecer? Não, quem que não gosta, quem não quer. Mas Deus diz assim: você vai falar, depois do culto, meu irmão, você vai comprar a melhor pizza, uma Coca-Cola bem gelada, e vai levar lá na casa daquele irmão, daquela irmã. Aí pode ser um sacrifício. Mas Deus, eu só tenho para mim, para minha família. Como a viúva disse: eu só tenho um bocado de farinha para mim e para o meu filho. Nós vamos fazer um bolinho, vamos morrer, vamos comer, vamos esperar. Mas o profeta diz: faça para mim primeiro. Obediência, sem entender. Obediência que revela a lealdade. Então ela em lealdade a Deus, ao Senhor, porque ela confiava em Deus. Preste atenção, irmão. Porque ela confiava em Deus, confiava no profeta. Ela então fez o bolo e deu para o profeta. E porque ela obedeceu, nunca mais faltou a farinha. O óleo não parou, não acabou. Então, obediência é uma obra que revela a fé. Tenho fé, mas não obedeço. Eu tenho fé, mas na hora de obedecer, mas eu estava pensando, já errou. Para de ficar pensando. Pensa em obedecer a palavra de Deus. Está escrito, está escrito na Bíblia, mas eu entendo diferente. O problema é teu, como você entende. O que está escrito na Bíblia está escrito e acabou. E a verdade é essa. Ou obedece ou desobedece, não tem outro jeito. Ou vai andar na obediência ou vai andar na desobediência. Não tem como justificar, não adianta ficar explicando. Não adianta ficar, mas os tempos mudaram, mas a Bíblia é a mesma. Olha aqui, irmão. A Bíblia é um livro eterno. Preste atenção, preste atenção. Um livro eterno. E o que é eterno não envelhece. O que é eterno não se desgasta. O que é eterno é mesmo, é para sempre, do mesmo jeito. Por isso que Hebreus 13:11 disse: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, porque é eterno. A Bíblia é um livro eterno. É um livro eterno, os princípios são eternos, não se desgasta, não envelhece, não perdeu o efeito, é para a eternidade. Então, obediência revela a lealdade que está no coração, a divina da fé. Eu creio, eu acredito em Deus, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, como disse Paulo. Mas a gente fica ali, será que eu obedeço? Será que vai dar certo? E se não der certo? E se não der certo, não deu certo. Se não vai morrer, vamos morrer e vamos ir para o céu e acabou. Se deu certo, Deus mandou, vou fazer, deu, não deu. Tudo está nas mãos. A minha vida está nas mãos de Deus. Tá ou não está? Se está, então está, acabou a conversa, não tem mais o que conversar. Já está na mão de Deus. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Deus está mandando, estou indo, vamos rasgando no peito, interessa, mas não tem nenhum caminho, vamos no meio das árvores mesmo, vamos rasgando o mato aqui no peito. Deus mandou ir por aqui, vamos indo. Ah, mas é difícil. Tem nada difícil que Deus não possa nos fazer, se Ele deu a ordem.
Se Deus mandou fazer. Aliás, às vezes eu brinco, né? Tem que cuidar até o que a gente fala. Mas eu brinco, eu digo, eu gosto mesmo é do difícil. O que eu faço, todo mundo faz. Deus, dá o difícil, Deus, para mim. Eu quero o difícil. Porque o difícil não é o que eu vou fazer ao Senhor mesmo, então vai dar certo. O fácil, todo mundo faz. O fácil não importa muito. Porque Jesus fez o difícil. Jesus fez o mais difícil. Ele escolheu o difícil. E a gente quer só o facinho. A gente quer o melzinho na chupeta. Eu quero ir na igreja só no dia tal, no horário tal, no momento tal. Quero cantar no dia tal, no horário tal. Vou tocar só no dia tal. Tá, tem que ver se minha agenda, se dá para eu participar da escala nesse mês. Ah, minha agenda está cheia, não vai dar. E o sacrifício? Eu sacrifico o ministério em meu favor. Eu vou sacrificar o meu ministério em meu favor, porque eu não gosto muito de me sacrificar em favor do ministério, não estou muito afim. Vou sacrificar o ministério a meu favor, porque a minha fé é pequena. Essa é a verdade. É o que nós estamos dizendo para o Senhor, é o que nós estamos dizendo para o inferno inteiro ouvir, para o céu inteiro ouvir. Se a minha fé não tem obras, o Tiago fala aqui, me mostra a tua fé sem as tuas obras. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. A fé visível. E para encerrar, o serviço que revela a identidade de Cristo. O que Jesus disse? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Oh, mano. Jesus veio para servir, nós queremos ser servidos. Nós somos o bichão mesmo, né? Melhor que ele. Jesus veio para servir. E só serviu. Jesus lavou o pé dos discípulos. Não pediu para eles lavar o pé dele. Jesus se entregou por nós, não pediu para a gente se entregar por ele. Jesus viveu nessa terra curando os enfermos, como um errante que não tinha onde dormir, não sabia onde parar, mas ele andou, ele caminhou, ele se entregou, foi vituperado, foi caluniado, foi perseguido, mas ele continuou, ele persistiu, porque ele tinha uma missão, buscar e resgatar o que se havia perdido. Ele veio com uma missão e ele serviu até o final. E por isso que eu falo aqui, o nosso ministério é servir a Deus, servindo pessoas. Nós servimos as pessoas não por causa das pessoas, não porque elas podem nos dar, não pelo que elas podem nos oferecer, mas nós servimos porque recebemos uma missão dos céus. Servir, servir, servir e servir. E servir de novo, servir mais um pouco. E a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, seja o menor. E seja servo, e sirva. Porque a fé viva e operante, ela produz obras de serviço. Obras de serviço. Eu quero servir. Eu quero ser um servo. Para que eu posso servir? Onde eu posso servir? De que maneira eu posso servir? O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer, sei fazer cadeira. Eu vou fazer cadeira na minha igreja. Hoje não vou fazer cadeira. Eu sei fazer ventilador, então eu vou fazer um bom ventilador e vou servir a obra do Senhor, para que meus irmãos estejam mais refrescados, né? Eu vou abençoar meus irmãos com o meu serviço, vou abençoar minha igreja com o meu serviço. Eu gosto de abraçar e conversar com as pessoas, então eu vou ficar lá na porta, no diaconato, no abraço. Nós temos um abraço. Eu vou lá no abraço, eu quero abraçar, eu abraçar comigo mesmo. Abraçar é meu negócio, isso eu sei fazer. Eu estou fora, não gosto de abraçar ninguém não. Mas eu gosto de estudar a Bíblia. Eu sou um teólogo, mega, hiper, PhD. Eu gosto de aprofundar. Então eu vou ser professor lá na escola. Eu vou dar aula, vou ajudar a ensinar, porque Deus me deu esse talento, esse dom de mestre, de buscar conhecimento. Eu vou servir. Deus me chamou para ser servo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei limpar, então eu vou limpar. Eu vou limpar o chão, vou limpar o banheiro, vou limpar a igreja, vou limpar o microfone, vou limpar o altar, eu vou limpar o que precisa, porque eu sou bom nesse negócio. Eu só sei falar, eu sou bom para falar, é o meu caso, né? Falar é comigo mesmo. Me dá o microfone, eu me viro.
se com microfone, sem microfone, para falar é comigo mesmo. Então Deus me usa porque eu quero ir lá na célula ter uma palavra, eu quero ir lá na célula fazer diferença, eu quero ir lá na célula, eu vou me preparar para ser um pastor, para ser um pregador, porque eu quero servir, eu vou servir, porque Deus nos chamou para o serviço. A fé sem obras é morta. Aquele que diz tem fé e não quer servir, que fé é essa? Que fé, Tiago está dizendo aqui, que fé é essa? Que fé que nós temos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fica em pé, irmão. Deus não nos chamou para estarmos acomodados em nossas próprias vontades, desejos.